Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao último debate treino de 2020 do Clube de Debates do Centro Acadêmico de Direito da UFAC. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no debate de hoje e em todos os outros que nós já tivemos até aqui. A dedicação de todos, mesmo que à distância, nesse ano tão difícil, foi essencial para nós conseguirmos construir um espaço de discussão ampla e diversificada, em que prevaleceu primordialmente o respeito à pluralidade de ideias. Nós agradecemos também aos nossos debatedores convidados. No debate de hoje, teremos pela primeira vez a participação especial de debatedores de outro curso, o curso de jornalismo da UFAC. Esperamos que em 2021 nós possamos estabelecer uma parceria firme entre os dois cursos e outras áreas afins, como a filosofia, ciências sociais, economia, história, psicologia, enfim. E que essa cultura de debates possa ser fomentada em toda a UFAC, através da criação de mais clubes pela universidade, e que mais ideias floresçam a partir desse projeto nascido entre os alunos de Direito, sob orientação do professor Leonardo Lani, idealizador desse projeto tão incrível e que nos conectou nesse momento. Agora, como nós temos debatedores novos, eu gostaria de fazer novamente a leitura do protocolo técnico, que estabelece algumas regras para o nosso debate. Todos os observadores devem manter o seu áudio e câmera desligados. O chat deve ser utilizado apenas pelos debatedores e pela organização. Sobre os atrasos. Os debatedores que não chegarem antes do início do debate não poderão participar da rodada. Caso um dos debatedores não esteja presente quando se iniciar o debate, o outro debatedor da dupla deverá realizar ambos os discursos. Durante o debate, todos os participantes que não estejam discursando devem ficar com o áudio e vídeo desligados. Um cronômetro que será exposto na tela para todos, calculando os 7 minutos referentes a cada discurso. Sobre os pontos de informação, a Andressa explicou para os debatedores, mas eles são solicitados através do chat, com o nome solicito ponto de informação. Sobre as falhas de conexão. Se um debatedor se desconectar durante outros discursos, ele terá até 2 minutos para retornar. Caso isso não ocorra, o debate prosseguirá normalmente. Caso chegue sua vez de discursar e ele não esteja presente, sua dupla deverá realizar ambos os discursos. Se um debatedor se desconectar durante a própria fala, ele terá até 2 minutos para retornar. Caso ele não retorne e o discurso ainda esteja a menos de 3 minutos, sua dupla poderá optar por desconsiderar o tempo inicial e refazer o discurso. Caso a conexão esteja ruim e o discurso inaudível, a mesa pode parar o tempo e pedir que o debatedor se reconecte. Caso algum juiz se desconectar durante o debate, este deverá ser pausado até no máximo 2 minutos. Se após esse tempo o juiz não se reconectar, o debate deverá prosseguir sem ele, que não participará da adjudicação. Como vocês já sabem, esse debate é realizado nos moldes parlamentares britânicos, em que nós temos 8 debatedores, divididos em 4 duplas, 2 a favor e 2 contra a moção. Cada debatedor terá o tempo de até 7 minutos para falar, que poderá ser conferido no cronômetro exibido. Presidindo a mesa adjudicadora hoje, temos a estudante Beatriz Bentes, do 9º período. E com a função de juízes, o acadêmico André Augusto Siviero, do 7º período, e Alessandra Cavalcante, do 3º período. Apresentamos agora os nossos debatedores. Na primeira defesa, Ellen Lirtez, do curso de jornalismo, e Flávia Coutinho, do curso de direito. Na primeira oposição, o Elton Bonaparte, do curso de jornalismo, e Michele Fadel, do curso de direito. Na segunda defesa, o estudante Guilherme Limes, do curso de jornalismo, e Letícia Moura, do curso de direito. E na segunda oposição, o estudante Renato Menezes, do curso de jornalismo, e Áquila Cavalcante, do curso de direito.
No debate de hoje, os debatedores jogarão pela moção "Esta Casa acredita que a cobertura da mídia em casos da Justiça deve ser mais regulamentada pela lei". Em instantes, daremos início a este debate, com o primeiro membro da defesa, Flávia Coutinho, do curso de Direito. Gostaria agora de convidar a Flávia para testar novamente seu microfone. Por favor, Flávia. Olá, boa tarde. Boa tarde, perfeito. Assim que o cronômetro iniciar o tempo, você pode começar o seu discurso, Flávia. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a bancada indicadora e todos que estão ouvindo, acompanhando o nosso debate. Bem, nós definimos essa moção como a possibilidade de regulamentação da mídia com diretrizes sobre imparcialidade e ausência de sensacionalismo nas coberturas de casos da justiça, não se qualificando como censura ou limitação da liberdade de imprensa, pois em nenhum momento seria proibido ao profissional que fale sobre os casos da justiça, mas sim que transmita a informação de forma correta, seguindo diretrizes aprovadas por um congresso e, portanto, em consonância com a vontade popular. Essas diretrizes, por sua vez, abarcariam apenas a espetacularização de casos judiciais, levando inevitavelmente a imprensa a cometer excessos, inclusive muitas vezes induzindo o leitor ou o ouvinte a ter opiniões já pré-julgadas sobre o caso em questão. Alguns excessos, como bem sabemos, levam inclusive ao cometimento de violências contra os protagonistas noticiados. O interesse da população brasileira na última década por temas relacionados ao mundo jurídico parece fomentar um certo ativismo judicial, que aumentou concomitantemente esse interesse. O divisor de águas desse interesse foi apontado pelo editor do Lex Latim no Brasil, Luciano Teixeira, como sendo a Operação Lava Jato, segundo ele, maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro na história do país. Para outros especialistas do país, a Lava Jato fez somente crescer o interesse da população por notícias da área do judiciário. Mas não são só esses temas relacionados à corrupção que ganharam destaque e despertaram o interesse da população por esses casos judiciais. Podemos citar outros temas também que despertam interesse e ganham destaque e tiveram sua cobertura ampliada pela mídia. Temas relacionados ao direito econômico, ao direito do consumidor, ao direito trabalhista e o grande marcador de pontos para a audiência, né, que a gente sempre vê nas televisões atualmente, o direito penal. Um primeiro ponto que serve como defesa dessa moção é que, sem a devida instrução, a imprensa, de um modo geral, pode, inclusive, criar termos jurídicos. Como exemplo recente, temos o caso do estupro culposo, que sequer foi mencionado na sentença do caso Marie Ferre, mas criado pela mídia, foi amplamente divulgado pela população através das redes sociais e de forma que tomou proporção de escala nacional. Desculpa. É certo que o próprio jornal pediu desculpas posteriormente pela criação do termo. Porém, essas desculpas não têm a abrangência nem a dimensão que teve o primeiro ato, o ato da divulgação do caso. O Judiciário e o Ministério Público já estão com suas imagens vinculadas a esse termo para sempre, independente do que houve na verdade. E mesmo após a retratação do jornal, esse termo ainda circula frequentemente pelas mídias e redes sociais. A gente pode ver pelos status do pessoal no WhatsApp, por exemplo. Um segundo ponto é que, sem a devida regulamentação, jornais sensacionalistas podem explorar casos que envolvem pessoas, acusando e fazendo a opinião pública emitir um pré-julgamento a respeito do que aconteceu, sendo que há diversos casos que logo em seguida provou-se que aquilo não é verdade. Entretanto, pela mídia que tratou o caso sem o devido cuidado, aquela pessoa já está condenada pela opinião pública, ainda que prove ser inocente. Lembremos o caso Neymar e Nájila. No dia seguinte à acusação da Nájila, diversas pessoas em redes sociais começaram a chamar
o jogador de estuprador, e no desenrolar dos fatos, essa acusação se mostrou uma inverdade. Eu quero lembrar que não ignoramos a existência de princípios aplicados ao jornalismo e aos jornalistas. Destaco entre esses o Código Internacional de Ética dos Jornalistas, produto de 4 reuniões consultivas realizadas desde 1978 por 8 importantes confederações e uniões de jornalistas dos vários continentes. São 9 princípios que regem a ética profissional do jornalismo. E, dentre esses princípios, para resumir, o jornalista tem que garantir o direito das pessoas à informação verdadeira, autêntica, através de uma dedicação honesta para uma realidade objetiva. O 4º princípio desse código fala sobre o direito de privacidade do indivíduo e a dignidade da pessoa humana, que tem que ser respeitado pelos jornalistas. Preocupante também, em nossa opinião, a influência que a mídia tem nos casos do tribunal do júri, pois o corpo de sentença, muito antes de se reunir para um veredito, já tem suas convicções formadas pela cobertura de mídia em relação ao caso a ser julgado. Crimes de grande repercussão acabam virando um reality show, acompanhado sempre de grande sensacionalismo que culmina em um clamor social de grande proporção. Nessa última semana, por exemplo, a Justiça decidiu que o júri popular do caso da Boate Kiss deveria acontecer em outro estado, pois a defesa argumentou que o corpo de jurados da cidade de Porto Alegre, local do fato do incêndio, ia julgar com a sua convicção tendenciosa a condenar. A legislação internacional e nacional, muito embora sejam ricas de princípios excelentes, se mostram ineficazes no sentido de coibir os abusos cometidos pela mídia de um modo geral na cobertura de casos judiciais. Hoje, a cobrir um caso judicial, a imprensa é obrigada a dar o mesmo tempo de TV, o mesmo espaço em jornal escrito para ambas as partes, mas o que vemos na prática é que essa cobertura nunca é da mesma proporção que a cobertura sensacionalista. Por fim, reforçamos que regulamentar a cobertura de casos judiciais não se relaciona com a censura, pois não se vislumbra a possibilidade do caso não ser tratado. Entretanto, visa justamente fazer com que as pessoas tenham acesso à informação completa, de qualidade e imparcial, de acordo com os princípios já existentes aplicados ao jornalismo e à mídia em geral. Fim. Flávia, muito obrigada pelo seu discurso. Com a palavra agora, o primeiro membro da oposição, o Elton Bonaparte. Gostaria de convidar o Elton novamente para testar o seu microfone. Por favor, Elton. Eita, tá dando de ouvir? Tá sim. Assim que o cronômetro iniciar, você pode começar a sua fala, Elton. Ok, tudo bem. Ok, cronômetro iniciado. Boa tarde a todos os participantes do debate, a todos os estudantes de Direito, estudantes de Jornalismo que estão presentes, aos professores, caso tenha. Vou fazer a primeira, no caso, oposição ao que foi dito. Fiz algumas anotações de alguns pontos que foram citados aqui na primeira fala da primeira defensora. Lembro também que esse é meu primeiro debate, espero, e eu agradeço novamente o convite. Vou começando a falar sobre essa temática e vou tentar ser o mais breve e coerente e possível, para que todos entendam. A primeira debatedora falou sobre a possibilidade de uma regulamentação, o que acaba se tornando contraditório, porque já há uma regulamentação, existe código de ética e a regulamentação da mídia no Brasil. A gente tem um código de ética que, ele, além de ter o código de ética nacional, há o código de ética internacional, e esse código de ética ele serve para que o jornalista ele tenha uma não uma opinião, mas para que ele informe a notícia, o fato, imparcialmente, e para que ele dê a notícia no geral, a notícia real, falar o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo, e isso independente da influência da empresa ou do próprio jornalista, ele precisa ser ético pelo próprio código,
Quando se fala em jornal sensacionalista, existem, sim, os jornais sensacionalistas, porém, há o interesse por trás desse sensacionalismo. Existe o interesse nos pontos, existe o interesse nessa competitividade entre as emissoras. Porém, o jornalismo em si, em seu princípio, trabalha de acordo com o seu código de ética, que busca tentar ser imparcial, como eu falei, e busca tratar da informação com a realidade. Como eu falei, a imprensa ela faz a informação imparcial, e também os profissionais que trabalham com a informação, eles têm uma formação. Então, antes de ter uma regulamentação, antes de fazer uma nova regulamentação, é importante frisar na formação, é importante se discutir sobre a formação e sobre como serão os próximos profissionais, e não limitar o acesso à informação pelo termo jurídico. A gente entende que realmente existem alguns casos onde a mídia participou e ela chamou a população para participar junto, que gerou movimentos, gerou alguns movimentos de rua, como no período do impeachment, então em outros movimentos, em outros casos grandes, e a gente vê que a mídia tem essa influência, sim, porém a mídia não tem só influência, ela também é a voz da população e ela também é a voz daqueles que têm poder, que no caso é ouvir as duas partes. A gente pode entender que o acesso à informação ele é um direito da Constituição, a Constituição brasileira defende, então, independente de ser uma notícia sobre um julgamento ou ser uma notícia sobre um assassinato, é importante que tenha uma cobertura total, imparcial, e que venha também ouvir os dois lados. Uma regulamentação, acredito que não seja o necessário, mas sim uma melhor formação dentro das universidades, e, como eu falei, o direito a esse acesso de informação ele é garantido pela Constituição. Segundo, o próprio poder judiciário ele está aí para garantir esse acesso à informação, esse direito à informação, e, ao mesmo tempo, também, ele está aí para poder defender também a democracia, no caso da liberdade de expressão. Uma regulamentação, por mais que seja com relação a termos jurídicos, que queira limitar o acesso a alguns casos, sejam eles de corrupção, sejam eles de outros fatores, outros crimes, não é bem visto. Eu acredito que não seja o certo ou o correto no momento, e nem vai ser futuramente. Uma regulamentação não é o necessário para que a gente possa ter uma melhoria no caso do Poder Judiciário, uma melhoria nas penas, uma melhoria no julgamento. Não, eu acredito que a população pode sim estar informada de todos os casos, independente de um caso atinge uma pessoa famosa, uma pessoa não tão famosa, mas é importante que todas as informações do caso sejam repassadas, mas que, entretanto, todavia, sejam repassadas com coerência, que tratem da realidade o máximo possível e que sejam imparciais. O sensacionalismo que a gente vê na mídia, geralmente, é um sensacionalismo que ele implica em alguns determinados crimes. A gente vê a galera que, a gente vê os jornalistas que falam em jornais sensacionalistas que os políticos fazem isso, e reclamam e falam alto, mas isso acaba estimulando o sentimento da população, mas não deixa de informar a população. Entretanto, existem aqueles jornais que falam de forma imparcial, coerente, que são diretos, como alguns jornais mais profissionais que não buscam sensacionalismo, mas que buscam informar diretamente a notícia, dizer o que ocorreu, o que está ocorrendo, como está o processo, quem são os réus, e, no caso, o jornalismo já cumpre bem o seu papel. Eu acho que não se deve fazer essa regulamentação porque ela limita, e limitar não é importante no momento. A gente precisa dar mais liberdade, a gente precisa defender a liberdade de expressão, a gente precisa defender que o jornalista, que o comunicador profissional, estou dizendo comunicador profissional com formação, que segue o Código de Ética Internacional de Jornalismo, que ele venha atuar como jornalista, e a gente tem que dar visão ao lado de formação profissional, e não uma regulamentação. Acho que isso não é tão necessário no momento.
Também, além desse acompanhamento na formação profissional, acredito que também uma melhoria da comunicação com a população. A mídia já faz isso, ela trata de termos jurídicos que são complexos e transforma em termos simples. Então, a mídia ela tem que estar, sim, dentro de todos os casos jurídicos, para que ela possa também informar a população, porque a população tem que ter acesso, e que ela possa informar de forma simplificada. Então, a regulamentação não é necessária, e sim um acompanhamento na formação profissional e ética de cada profissional da comunicação, do jornalismo no caso. Eu acho que eu tentei ser o mais direto possível e agradeço o momento de fala. Muito obrigada pelo seu discurso, Elton. Nesse momento, gostaria de convidar a nossa próxima debatedora, a estudante Ellen Lirtez, do curso de jornalismo, com o papel de segundo membro da defesa. Por favor, Ellen, pode ligar novamente seu microfone. Olá, boa tarde, espero que todos me ouçam. Prazer estar aqui. Então, a regulamentação... Só um minutinho, Ellen. Assim que iniciar o cronômetro, você pode dar início à sua fala. Tá. Olá, boa tarde. Bom, a regulamentação, ela existe, mas ela não é capaz de coibir os abusos que existem por parte da mídia. Dentro do nosso Código de Ética, no artigo 7º, o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, ou seja, precisa de apuração. E o seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação. Dentro disso também, eu gostaria de citar alguns deveres do jornalista. Divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, ou seja, nem sempre tudo é de interesse público. Lutar pela liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Cabe muito também do jornalista avaliar o que está sendo divulgado. Nem tudo deve ser divulgado. Defender o livre exercício da profissão e valorizar a honra, a dignidade e dignificar a profissão fazem parte disso. Esses argumentos que foram falados pelo Elton, eles ficaram muito a desejar. Quando a gente fala que a imprensa ela precisa de uma regulamentação, ela pode ser explicada como a ANDI, a Associação Nacional de Imprensa, ela aponta algumas iniciativas para que seja positivada essa regulamentação no país. Uma delas é que há uma insuficiência dessas ações, e que essas ações confirmam ainda mais a incapacidade que o país tem de promover uma pluralidade e uma diversidade de informações, além de classe e raça dentro da informação. Esses grupos são muito vulneráveis, esses grupos são mulheres, negros e crianças. O jornalismo no país, ele sofreu um déficit desde que a gente está tentando construir a democracia. E isso já vem desde o período ditatorial que a gente teve na ditadura. Vários jornalistas foram mortos tentando construir essa democracia, tentando falar, tentando informar. E essa democracia, hoje, ela é muito frágil, muito delicada. No livro Espreme que Sai Sangue, o livro explica que a imprensa funciona como um neurótico obsessivo. Ela mostra compulsivamente ações transgressoras, que exigem punições, mas, ao mesmo tempo, supre necessidade dos seres humanos. O que seria isso? O McLuhan, ele fala que os meios de comunicação são uma extensão do homem. E, baseando-se em teorias freudianas, que estão dentro do livro, Freud fala sobre as 3 instâncias da personalidade: o ID, o ego e o superego. O ID são as pulsões e as vontades inconscientes do sujeito. E esse sujeito da sociedade, hoje, ele está sendo ensinado a gostar dessas coisas que estão sendo faladas. Essa mídia, ela precisa ser regulamentada porque ela está ensinando as pessoas a retirarem a humanidade, a julgarem, a criarem estigmas e estereótipos. E os movimentos sociais, eles estão eclodindo isso, eles estão falando mais sobre isso. E a imprensa, ao invés de estar junto desses movimentos sociais, retirando isso das suas manchetes, procurando informar um pouco mais essa população, ela está desinformando. Diante dessas repressões, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas gostam desse tipo de jornalismo porque ele não se mostra diferente.
Logo, ele não é regulamentado. Logo, o que ele deveria fazer ou deveria trabalhar em cima não é realmente pautado ou não é realmente verificado. E esse sangue que é exprimido dentro desses jornais, sensacionalistas, dentro dessas eclosões, é uma reprodução do homem dentro do que ele gosta, dentro do que ele acredita, de crime, violências e tabus que a mídia expõe. A mídia tem uma credibilidade muito grande. Logo, milhares de pessoas assistem e acreditam que aquilo seja verdade. No caso, a gente pode falar de uma senhora que está dentro da zona rural e o único meio de comunicação que ela tem é um rádio ou uma televisão. Aquilo é a única fonte que ela tem. Então, tudo que sai dali para ela é verdade. Então, quando o McLuhan fala que a imprensa é a extensão do homem, ele quer dizer que a imprensa sensacionalista, ela depende do homem que assiste. Somos nós que assistimos, que fazemos essa imprensa. Somos nós que fomentamos ela, que fazemos com que ela cresça. Nós não exigimos um posicionamento. Nós não sabemos como exigir. E essa imprensa está num local muito confortável. A gente tem um ditado dentro do jornalismo, que é o jornalismo sentado. Esse jornalismo, ele está sendo fomentado de outras maneiras. Ele precisa ser regulamentado porque várias outras pessoas podem se tornar jornalistas. Qualquer pessoa hoje que tem um celular ou smartphone pode difundir uma informação na internet, pode escrever alguma coisa, algum texto baseado na opinião dela, mas a opinião não é informação. E isso já levou a vários casos de suicídio, já levou a vários casos de morte, e é por isso que a gente precisa de regulamentação, porque existe um risco à vida, à integridade e à honra. Obrigada, Ellen, pelo seu discurso. Nesse momento, gostaria de conceder a fala ao segundo membro da oposição, a estudante Michele Fadel, do curso de Direito. Por favor, Michele, pode ligar novamente o seu microfone. Todos me ouvindo? Estamos ouvindo. Assim que começar o cronômetro, você pode dar início ao seu discurso. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde banca, boa tarde demais debatedores e demais telespectadores. Hoje nós estamos nos baseando no debate para a moção seguinte. Esta casa acredita que a cobertura da mídia em casos de justiça devem ser mais regulamentadas pela lei. Diante disso, eu gostaria de iniciar minha fala partindo de uma ruptura da população antes extremamente alienada e pouco interessada nos processos judiciários, como, por exemplo, a história nos mostra, né, a desigualdade ao acesso à informação. É extremamente louvável a maior cobertura midiática no mundo jurídico, não somente do legislativo e do administrativo, que já são bastante pautados no mundo da mídia, para o alcance de uma parcela populacional que busca maior compreensão desses casos judiciários. As regulamentações já existentes são suficientes para disponibilizar um limite legal e sigiloso dos processos, além de garantir o direito de uma imprensa livre diante de um Estado democrático e sem censura. Além de garantir não somente o direito enquanto a sua máxima de sigilo e legalidade e o máximo da nossa Constituição, né, uma Constituição cidadã que é livre de censuras e reprimendas, ele garante a dignidade dos próprios envolvidos, né, partindo do pressuposto de que, de acordo com o Código de Ética, no artigo 5, é direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. Então, nós podemos observar que existe todo um aparato já regulamentado que cobre e, ao mesmo tempo, assegura os direitos e deveres da população e do jornalismo para que ele possa ser exercido de forma ampla e informativa. Partindo disso, nós vamos ver que maiores regulamentações implicariam no exercício da profissão jornalística de forma negativa, que busca apenas compreender e informar os fatos da maior interessado, que é a população brasileira. Então,
Conforme o artigo 3 do Código de Ética dos Jornalistas, o exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, portanto, ele está subordinado ao Código de Ética, ao Ministério Público, ao Judiciário. Então, ele é um ser que está de acordo com a lei, que ele está subordinado à lei. Portanto, ele vai apenas e simplesmente exercer o seu dever enquanto profissional jornalístico. Conforme o Rui Barbosa, ele expressa no livro A Imprensa e o Dever da Verdade, de 1920, ele fala que a imprensa é a vista da nação, por ela é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam. Então, ele demonstra nessa pequena fala que a imprensa é a principal fonte de informação da população. A imprensa é a fonte de informação de esfera nacional, de esfera municipal, estadual, em que vão ser mostrados e pautados aquilo de maior interesse do próprio cidadão brasileiro. Partindo disso, nós podemos observar dentro da nossa Constituição de 1928, Constituição Federativa Cidadã, que no artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Então, nesse artigo previsto na nossa Constituição, é possível observar que já amplia de forma regulamentada, de forma ética, todas as responsabilidades de não censurar a imprensa, de não censurar o eu jornalístico, para que ele possa informar de maneira responsável e imparcial, e já regulamenta. Prosseguindo com isso, nós temos o artigo 221, que vai falar sobre a produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional, regional e estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos por lei, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, no artigo 221 da nossa Constituição, já existe toda uma regulamentação extremamente ampla que demonstra como a regulamentação existente já é de fato, essencial. Conforme a debatedora anterior, Ellen, comentou que hoje em dia qualquer pessoa pode tirar uma foto ou postar uma opinião e se tornar uma notícia, eu não concordo, partindo do princípio de que não é um jornalista, de que não é um meio de mídia formal e que está sobre o Código de Ética Jornalístico, né? Ele está sobre uma pauta completamente imparcial, portanto, ele não segue as diretrizes, tampouco da Constituição Federativa de 1988, tampouco do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. No Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, nós temos o seguinte artigo, que é o 4, que fala do compromisso fundamental do jornalista com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Então, ele demonstra que a função do jornalista é única e simplesmente de transparecer os fatos ocorridos e não obter alguma informação ou alguma opinião a respeito. Ele vai repassar para a população, que é o maior interessado, aquilo que lhe é de direito, a informação. Conforme temos no artigo 10 desse mesmo código, nós podemos observar que a opinião manifestada em meio de informação deve ser exercida com responsabilidade. E caso essa responsabilidade não seja cumprida e viole qualquer tipo de direito natural, ele deve ser amparado pelos órgãos responsáveis, que são o Ministério Público, o Judiciário e os demais, porque todos eles estão subordinados a esses órgãos do mundo judiciário. Portanto, maiores regulamentações para a mídia no mundo judiciário torna-se inviável e até mesmo censurável, uma vez que não há uma necessidade, já que ela já é existente. Ainda fala. Muito obrigada pelo seu discurso, Michele.
Com a palavra agora, teremos a extensão da defesa, o estudante Guilherme Limes, do curso de jornalismo. Por favor, Guilherme, pode testar novamente o seu microfone. Olá, boa tarde. Tá todo mundo me escutando? Boa tarde, perfeito. Assim que o cronômetro iniciar, você pode dar início ao seu discurso, Guilherme. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está participando do debate. Eu quero agradecer ao convite feito pelo Cadi. Então vamos lá, gente. Ao meu ponto de vista, eu vejo uma certa inconsistência nos argumentos feitos pelos demais debatedores da mesa de oposição no que se diz à moção e também no que se diz respeito à nossa conduta enquanto jornalistas, futuros jornalistas e dentro do próprio jornalismo em si. A gente tem que entender e levar em consideração a regulamentação no sentido de como que o jornalismo pode melhorar, como que o jornalismo ele também pode calientar e levar informação de qualidade, sim. Guilherme? A gente não está te ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir o Guilherme? Não estou ouvindo o Guilherme. Caiu mais ou menos em 45 segundos. Acho que ele caiu mesmo. Guilherme, se você estiver ouvindo, tem como tentar conectar o áudio? Está tentando se reconectar, então nós vamos iniciar novamente o tempo dele assim que ele conseguir retornar. Oi, vocês conseguem me escutar? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Vou pedir para reiniciar novamente o cronômetro, por favor. Então tá, obrigado, gente, perdão. Gente, primeiramente, desculpa, acontece, é coisa de internet, né? A gente sabe como é bem a internet aqui no Acre. Então, gente, voltando ao que eu tava falando, eu acho um pouco inconsistente a fala, os argumentos utilizados pelos debatedores adversários no que se diz em oposição a uma maior regulamentação, né, dentro da mídia, no quesito de reportagens, e eu vejo nisso como uma questão de insuficiência no que se trata disso, porque a gente tem realmente os telejornais policiais e alguns webjornais. Para quem não sabe muito bem, os webjornais eles passaram a existir conforme o surgimento da internet, obviamente, e dos blogs. E com isso, gente, muitos veículos de comunicação foram existidos dentro da internet e com isso, muitas pessoas tiveram a liberdade de acabar se tornando, entre aspas, jornalistas dentro da internet. E o que eu quero calientar aqui com a questão da regulamentação em si. Eu acho que deve ter, sim, uma regulamentação maior no que se diz respeito a isso, principalmente esses dois veículos de comunicação. Nós temos os telejornais, como eu estava falando. Quando a gente trata de um telejornal, que se trata de jornalismo policial, a gente tem lá a figura do próprio apresentador, né, em que ele vai estar lá compondo uma figura de opinião, que inclusive não é uma questão de ética jornalística. A gente sabe que o jornalista em si ele não pode emitir sua opinião sobre determinado fato, sobre determinada informação. E no que eu quero priorizar essa regulamentação, de que deve ter uma regulamentação maior nesses casos, exatamente dentro dessas vertentes, de a gente ter um webjornal em que há veículos de comunicação compartilhando informações, sem antes ter uma checagem, sem antes haver uma melhor procura sobre as fontes e saber apurar os fatos, porque hoje a gente tem uma figura muito presente, é o nosso jornalismo acreano. A gente sabe que o nosso jornalismo acreano ele é totalmente sensacionalista, muito sensacionalista, e temos também o telejornal, um telejornal bem popular aqui no nosso estado, é o Gazeta Alerta, que ele é um tipo de jornalismo policial, em que ele fere inúmeras partes de vários artigos do nosso Código de Ética de Jornalista. E então, assim,
no meu ponto de vista dessa questão de regulamentação, realmente a gente deveria priorizar mais isso, saber identificar, saber fiscalizar quando um apresentador, um âncora de um jornal está informando, principalmente no que se trata de um jornal nacional. Um bom exemplo que também a gente tem ultimamente é o Alerta Nacional, que para quem não conhece, o apresentador dele é o Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior, infelizmente, ele faz vários comentários preconceituosos, no qual vários telespectadores, quando estão apreciando as informações que são trazidas pela televisão, o próprio apresentador ele acaba induzindo as pessoas a acreditarem naquilo que ele está falando, naquilo que ele está emitindo, na opinião dele enquanto apresentador. E essa não é uma função de um jornalista. Infelizmente não é. Infelizmente não é também, por conta que o nosso papel não é esse. O nosso papel é levar informação. O nosso papel é contribuir para a informação, por conta que é algo previsto pela Constituição, por lei e quanto nossa atividade enquanto jornalistas. Então, um caso bem, se vocês quiserem possivelmente depois analisar em si, acho que para quem é estudante de jornalismo isso é um fato, fazer uma análise disso, de algum desses telejornais de jornalismo policiais, é fazer uma crítica em relação a isso, e de a gente saber diferenciar o que é uma opinião do que é uma informação nesse quesito de liberdade de imprensa. Porque quando tratamos de liberdade de imprensa, é nessa questão de a gente ter acesso à informação para levar ao público, que é uma questão necessária, e de o próprio apresentador, o próprio repórter estar lá sensacionalizando para tentar atrair o público àquela matéria, àquela reportagem, então àquela notícia, para simplesmente vender a notícia como um produto. E não é esse nosso papel, a informação ela não faz parte disso. Infelizmente, tem muitos jornais que contribuem para isso. O jornalismo ele também tem um papel fundamental, que é, muitas das vezes, construir a sociedade, por conta que a gente está sempre levando informação para os públicos, né? A gente sabe que tem uma camada de públicos, camada de comunidades. Então, realmente deve ter uma regulamentação maior. No meu ponto de vista, e no ponto de vista, creio eu, de todos os outros debatedores que estão na parte de defesa do discurso em si, da moção, deve haver sim uma regulamentação maior. Acho que fica um pouquinho inconsistente a gente muitas das vezes querer utilizar de códigos de ética dos jornalistas em si para defender que não deve haver uma regulamentação maior. Entendo também que quanto maior houver uma regulamentação, muitas das vezes acaba de acontecer de que segura um pouquinho a nossa liberdade de imprensa, mas de certa forma a gente tem que seguir aquilo que é o correto, contribuir para a informação ela ser checada, de ela ser propagada e informada ao público da maneira mais coerente possível. Novamente, voltando, a gente retomando, aproveitando o tempinho que eu tenho, quando a gente trata sobre o jornalismo policial, a gente refere principalmente o artigo 6, que é do dever do jornalista, em vários fatores no que se diz respeito à divulgação dos fatos, a lutar pela liberdade de pensamento e de expressão, de não colocar em risco principalmente a integridade de pessoas. O jornalismo policial ele compromete com a integridade das pessoas, ele faz a exposição muitas vezes de menores, ele faz uma crítica relacionada a vários fatores do que acontece na matéria. Enfim, ele acaba quebrando aquela blindagem, né, que a lei deve ser respeitada e de que os jornalistas devem respeitar em si no que se diz a informação ao público. E, no mais, gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada pelo seu discurso, Guilherme. Agora, com a palavra, a extensão da oposição, feita pelo aluno Renato Menezes, do curso de jornalismo. Renato, por favor, pode ligar novamente o seu microfone. Olá, pessoal, boa tarde. Estão conseguindo me escutar? Perfeito, Renato. Assim que iniciar o cronômetro, você pode dar início ao seu discurso. Oi, pessoal, boa tarde novamente. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes para discutir um tema de tanta relevância como este, né? Bom, quero começar minha argumentação enfatizando que a comunicação sempre ocupou um papel muito importante na sociedade, e isso não vem de agora, né? Isso vem desde os primórdios, quando nem existiam ainda quaisquer formas alfanuméricas
de comunicação, né? E aí, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da imprensa, desde a prensa de Gutenberg, o cientista político Thales Fernandes, ele fala que a imprensa ela atua como uma espécie de cão de guarda da sociedade. É um instrumento de fiscalização dos governantes, um filtro de intermediação entre população e governo. Além disso, hoje em dia, ainda temos a internet com um poder gigante. Então, a partir dessa análise, nós temos mais ou menos a noção de como é que está situada a imprensa nos dias de hoje. Inclusive, ela é dada como quarto poder pelos grandes estudiosos da comunicação. E com isso, a gente já percebe assim, que, mais que comunicar, a imprensa tem um poder de influenciar em todos os sentidos. E nisso aí, a gente entra em um ponto que casa muito com o que os meus colegas de time já citaram aqui, que é a questão da regulamentação. Se olharmos a linha histórica jornalística do Brasil, né, desde a proclamação da República, a gente observa que as leis tinham uma função de impor e não de regulamentar. Isso fica mais claro quando chega na era Vargas, quando ele institui o famoso DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde tudo e todos deveriam focar apenas nas ações positivas do presidente. Ou seja, tudo era um mar de rosas, quando a gente sabe que, na verdade, olhando agora, tudo aquilo não passava de ditadura fascista, né, inclusive inspirada na Itália fascista de Mussolini. E o DIP, ele tornou-se o órgão coercitivo máximo do regime, né? E aí, coercitivo da liberdade de pensamento, de expressão durante o Estado Novo, e o porta-voz autorizado do regime, quando a gente sabe que a função do jornalismo é informar, e não necessariamente de assessorar, trazendo apenas um lado da moeda, né? Vamos dizer assim. E aí, agora, a pior parte da história do Brasil República, né? Que é a ditadura militar, que é o mais severo da história recente, né? Que também tem o mais severo dos atos, que é o famoso ato institucional de número 5, que na visão das historiadoras Linda Schwartz e Eloísa Starling, abre aspas, era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância. Então, lembrando que eles impuseram censura à imprensa e perseguição aos opositores com penas de tortura e morte, isso tudo com a conversa de que eles apenas regulamentariam as leis de comunicação. Não estou de forma nenhuma aqui, né, gente, insinuando que a regulamentação nos dias atuais ocorreria da mesma forma como ocorreu em décadas atrás, mas sim de que há controvérsias atuais e brechas que podem fazer com que a cobertura jornalística sofra influência dos seus superiores. E aí, uma situação, gente, que pode ajudar a compreender a fenda que a regulamentação pode deixar no jornalismo é a que envolve punições a jornalistas com valores financeiros exorbitantes que, porventura, tenham errado em alguma determinada cobertura. De acordo com a advogada que atua em defesa de veículos de imprensa, que é a Thaís Gasparian, ela diz que cobrar, por exemplo, 50 mil reais de um jornalista em um processo condenatório faz com que ele se autocensure e se sinta constrangido a dar uma notícia. E convenhamos, gente, ninguém gosta de se sentir pressionado no próprio trabalho, né? E outra coisa, o Perseu Abramo, ele fala que se toda notícia fosse manipulada, o jornalismo estaria sempre em descrédito, o que explica um pouco a influência da regulamentação no jornalismo. Eu não estou falando aqui que não deve existir punições, mas sim de que existem casos e casos que devem ser analisados de forma individual e não coletiva ou genérica, da forma como são analisados atualmente. O artigo 220 da Constituição, por exemplo, que não me deixa mentir, fala sobre a liberdade de imprensa. O artigo diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Agora fica um questionamento: como não afetar a conduta jornalística, sendo que se existe a possibilidade de aplicar multas judiciais arbitrárias a jornalistas que estão apenas cumprindo seu papel de informar? Sendo que isso é muito subjetivo também. Uma coisa é condenar um jornalista por crimes na profissão. Outra coisa é ferir a liberdade de expressão e denunciar os profissionais com base em leis que podem beneficiar os que mais têm poder econômico e influência. Inclusive, a interpretação das leis, elas ocorrem de forma muito subjetiva, varia demais entre os juízes. E a gente sabe que a liberdade de imprensa é um princípio inegociável. E outra brecha grave foi o uso dos dispositivos de lei para dizer quem é ou quem não é jornalista, tirando a obrigatoriedade de um diploma de nível superior. Isso através de uma regulamentação. Inclusive, a nossa debatedora Ellen falou, né, que a regulamentação ajudaria as pessoas, apenas os jornalistas profissionais a exercerem a profissão, mas foi através de uma regulamentação que tiraram a obrigatoriedade do diploma de jornalismo e o ensino superior, né, para poder atuar. E aqui a gente já vê que as falhas de regulamentação estão cada vez mais explícitas. Como é que órgãos jurídicos votam a favor de uma lei que faz com que qualquer pessoa que tire foto e escreva seja intitulado jornalista? Tirar a obrigatoriedade de diploma em uma profissão que requer cuidado é o mesmo que desconsiderar a importância que o jornalismo tem na sociedade. Agora, isso sim,
faz com que não profissionais se considerem jornalistas e cometam crimes, mostrando a credibilidade jornalística. Se a regulamentação por lei é tão eficaz, por que ainda não revisaram essa decisão de 2009? Inclusive, tem um grupo muito famoso que é o Sleep Giants, né? É uma ferramenta criada por jovens ativistas de combate à desinformação que não foi, tipo, instituído por leis. Isso foi uma iniciativa própria deles. Se as leis que têm a função de combater a desinformação, por que elas não combatem de forma efetiva? Por que tem que ter um Sleep Giants da vida para combater esse tipo de desinformação? Como vocês podem ver, as leis existentes que regulamentam a profissão faz com que atrapalhe ainda mais o processo jornalístico em um país onde os jornalistas são bastante julgados e bastante processados. E a América Latina, né, onde está inserido o Brasil, está tão pior para exercer o jornalismo como no Oriente Médio. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a organização Repórteres Sem Fronteiras. Né? Eu acredito que, para finalizar, as avaliações em torno de cobertura jornalística são muito subjetivas, que podem variar de processo para processo e de área para área do jornalismo. E sair por aí, denunciando jornalistas por simplesmente exercer a profissão, faz com que os princípios de liberdade de imprensa sejam duramente atacados, né? E aí, sem jornalismo, a censura, e há mais receitas de bolo nos jornais, como ocorria depois da implantação do AI-5. E aí eu quero finalizar trazendo uma citação retirada do livro de Eugênio Butti sobre ética e imprensa, que fala o seguinte: a ética jornalística é um sistema com lógica própria, não é um receituário. Isso explica e escancara as brechas que as regulamentações deixam na profissão, na sociedade, nas coberturas noticiosas. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada pelo seu discurso, Renato. Nesse momento, gostaria de chamar a nossa próxima debatedora com a função de wipe da defesa, a estudante Letícia Moura, do curso de Direito. Por favor, Letícia, pode ligar novamente seu microfone. Já, tá ligado. Perfeito. Assim que iniciar o cronômetro, você pode começar o seu discurso. Tá bom. Boa tarde, cumprimento a todos. Este vem sendo um debate bem proveitoso e espero que continue nesses moldes. Eu, como função de wipe, venho aqui explicar o porquê da defesa estar com a razão. E, primeiramente, é evidente que a falta de uma regulamentação mais severa faz com que informações errôneas ou desrespeitosas sejam veiculadas em jornais sensacionalistas e em páginas jornalísticas nas redes sociais que não seguem o código de ética estabelecido pelo jornalismo brasileiro. Código este que, mesmo assegurando a liberdade de imprensa, também assegura a dignidade dos expostos nas matérias públicas, o que é de suma importância para a proteção da intimidade, privacidade, honra e imagem da pessoa humana prevista constitucionalmente. Ademais, como argumentado pela debatedora Flávia Coutinho, sem a devida regulamentação, a desinformação pode levar a população a ter uma opinião equivocada sobre os casos judiciais, assim como termos jurídicos e suas funções, pois a mídia deve cumprir o papel social de informar com veracidade e imparcialidade, pois esta é diretamente associada à formação política e cultural de uma sociedade, uma vez que atinge as massas e tem grande poder de persuasão. E, assim, a população tendo uma opinião equivocada, advinda dessas notícias sensacionalistas, pode fazer com que essa formação política não seja bem estruturada e contribuir com a desinformação que tanto assola a mídia atualmente, e podemos ver bem claramente. Observa-se que, como bem colocado pela colega Ellen, sobre o pré-julgamento, e também de acordo com o desembargador e doutor em processo penal pela PUC de São Paulo, Guilherme de Souza Nutti, se a autoridade policial ou os meios jornalísticos apontarem um brasileiro como suspeito, sabendo disso a sociedade pelo trabalho da mídia, a conclusão é simples: ele é culpado, principalmente se esse cidadão não tiver inserido na classe dominante, o que degenera, assim, os preceitos da nossa Constituição, que ressalta a inocência da pessoa humana até prova definitiva que indique o contrário. Além disso, como bem colocado pelo colega Guilherme, a cobertura da mídia em casos judiciais é muitas vezes desrespeitosa, principalmente a que podemos observar no jornalismo policial, tanto a nível nacional como estadual, como ele bem ressaltou alguns exemplos. E
E esse jornalismo não se importa em averiguar as informações dispostas, mas sim com a velocidade em que esta vai ser propagada a fim de ter mais audiência. É uma coisa muito instantânea que não dá nem tempo de se entrevistar todos os envolvidos para tirar uma conclusão. E é notório que, com uma regulamentação mais rígida, a liberdade de imprensa não é ferida, como tanto ressaltou a oposição. Essa liberdade não é anulada. Só que ela se torna mais condizente com os princípios éticos dos códigos já existentes. E é de extrema importância, pois, como já citado, a intervenção da mídia pode influenciar o processo judicial, levando a um julgamento imparcial em que a opinião pública, que foi formada apenas com base em um recorte de informação instantânea, é levada mais em consideração do que o próprio fato em si. Porque o júri, tais como os advogados, promotores e juízes, fazem parte dessa sociedade que recebe as informações diariamente de forma instantânea. Segundo Ela Volkmer de Castilho, que é uma procuradora e professora da Universidade de Brasília, existem jornalistas investigativos que respeitam os parâmetros éticos, mas a lógica da imprensa e da televisão, em geral, é vender, é ter mais picos de audiência. E então se destaca aquilo que causa sensacionalismo, e isto é muito péssimo, porque é o problema, que vão pela lógica daquilo que é sensação, mas não informam e não fazem uma notícia sequer que não reproduzam alguns estereótipos. E os pontos dessa citação de respaldo são muito interessantes porque estão de acordo justamente com o que foi apresentado pela defesa, que não é sobre tirar o mérito da mídia, pois reconhecemos que esta, de fato, é um importante agente social, mas sim sobre assegurar os direitos de todas as partes e enxergar a informação não como mercadoria, mas como importante parte dos próprios casos judiciais, quando bem regulamentada. É isso, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu discurso, Letícia. E agora, para encerrar, gostaria de convidar o nosso último debatedor com a função de wipe da oposição, o estudante Áquila Cavalcante, do curso de Direito. Por favor, Áquila, pode ligar novamente o seu microfone. Oi. Perfeito. Assim que iniciar o cronômetro, você pode dar início ao seu discurso, Áquila. Primeiramente, né, boa tarde a todos. É uma enorme honra estar participando novamente num debate, desta vez como wipe da oposição. Como wipe da oposição, iniciarei minha síntese por uma retomada da moção apresentada, que, diga-se de passagem, não foi esclarecida em alguns pontos, como já o Elton demonstrou, que eu vou falar mais adiante. A partir disso, temos que o cerne do debate está, primeiramente, em reconhecer se a cobertura da mídia em caso de justiça é um problema real, na medida em que, por meio principalmente da opinião pública, de cujo movimento juízes, promotores, operadores do direito sofrem influência, e creio eu, o foco deveria estar nessa questão, como influencia a questão dos promotores, dos operadores do direito, e não ficar em questões marginais de influência na população, etc. Tinha que focar na atuação do direito, da justiça. Ou seja, se essa cobertura, interfere nesses casos, comprometendo, assim, alguns princípios constitucionais e medidas judiciais, né, como foi citado no caso pelo direito ao devido processo legal, imparcialidade e segredo de justiça. Admitindo isso, né, porque ninguém vai negar que há um problema assim, e a questão está em como regulamentar mais iria resolver alguma coisa, demonstrar eficácia. Pois eu, por exemplo, poderia citar como exemplo o Reino Unido. O Reino Unido tem uma das legislações mais duras e rígidas em relação à imprensa, principalmente casos judiciais. E mesmo assim isso não impediu que também seja uma da nação que tem muito sensacionalismo. É só você pesquisar a respeito dos famosos tabloides, né, britânicos. Então a questão aqui está como mais regulamentação, mais lei ia resolver o processo. O pessoal age como se a lei ela tivesse uma eficácia por si, né? Inclusive, dado o tipo de moção, eu acredito que a defesa falhou, porque ela deveria ter apresentado especificamente, né, ainda que de modo ilustrativo, um mecanismo de aplicação e de implementação da lei,
Ela só falou, deve ser positivada, deve ser implantada, tem que ter, mas não especificou como a gente poderia ter. Continuando. Tendo isso em vista, né, que eu falei, urge uma questão central, de que se poderia ter uma legislação, ou leis, né, que tratassem a respeito. A partir disso surgem 3 problemáticas, na qual vejo que giraram os argumentos e os contra-argumentos. A primeira é de ordem, diria, axiológica legal, isto é, as leis desse tipo são boas, corretas, são constitucionais. A resposta, eu diria, né, como ficou demonstrado pela fala da Michele, seria um redondo não, né? Esse conjunto de lei e essa legislação desse porte seria uma afronta enorme à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. E mesmo que haja essa questão como mencionaram, né, a questão do sensacionalismo, nada fica garantido que meter mais lei vai resolver alguma coisa. Como eu citei o exemplo, né, do Reino Unido. Nessa problemática, a oposição, né, no caso eu diria a Michele, e também boa parte do que o Renato falou, vai de encontro a preceitos constitucionais e aos nossos valores democráticos de uma sociedade aberta. A segunda problemática, eu diria, trata-se se as leis atuais são ou não suficientes para essa questão da mídia, o que ficou provado, né, também. Ser suficiente não é como a Flávia falou, que coíbe, simplesmente impede que vai acontecer, vai ter jornalista que vai citar essa questão, que vai cometer erros, né? Afinal, por exemplo, no Código Penal tem lá, roubo, tem a pena que é roubo, né? Mas isso não coíbe simplesmente por si que não exista mais roubo. A lei, ela existe porque existe aqueles que falham nela. Então, nesse caso, o suficiente no sentido de que simplesmente não vai existir mais a falha, não vai existir mais o erro. Em outras palavras, né, já há leis e mecanismos que regulamentam a cobertura da mídia. E a partir principalmente do que a Michele falou, pode-se dizer que eles são suficientes. A terceira problemática diz respeito à consistência e eficiência do código, que, em outras palavras, se esse código é aplicável, se ele é exequível. Se ele é exequível. Nesse caso, então, eu creio também que a defesa ela demonstrou falhas, né? Porque em nenhum momento ela apresentou, como eu já mencionei, qualquer mecanismo de implementação, ainda que de modo ilustrativo. Lembrando que, no caso, eu estou dizendo um mecanismo de implementação específico, em nenhum momento foi falado isso. Quando a eficácia, como eu já mencionei, a defesa não conseguiu elucidar como legislação deste porte seriam eficazes, produziriam os efeitos desejados de solução ou mitigação da suposta interferência na mídia, na seara judiciária, ou a questão do sensacionalismo. E também tendo em vista que o avanço da internet, a não obrigatoriedade do diploma para exercício de jornalismo, como muito bem ressaltou o Renato. Concluindo, creio que a minha casa, a da oposição, deve ser considerada vitoriosa, pois foi a que apresentou os argumentos e contra-argumentos mais contundentes, mostrando que uma maior regulação não é boa, não é exequível e não seria de modo algum eficaz, significando apenas um retrocesso. Como eu poderia dar, por exemplo, aqui, o STF, em 2009, ele derrubou a lei de imprensa, que é de 67, da ditadura militar, e ela tinha um ponto de... Claro, eu estou exagerando aqui, né? Mas um dos pontos dela era justamente controlar qualquer perturbação da ordem pública ou alarme social. Ou seja, vocês estão querendo fazer com que a gente retome algo que, de certo modo, se assemelha ao que foi da ditadura. Então, de certo modo, o que vocês estão defendendo é um verdadeiro anacronismo. Para encerrar, eu poderia dizer que tudo que a gente falou gira aqui em torno da política, né? Em última questão, a questão é política. E, citando aqui Hannah Arendt, né, o sentido da política é a liberdade. Encerro. Aquila, muito obrigada pelo seu discurso. E com isso, nós encerramos as falas dos nossos debatedores do nosso último debate treino do Clube de Debates do Centro Acadêmico de Direito da UFAC deste ano de 2020. E antes de irmos para a adjudicação, eu gostaria de convidar o professor Leonardo Lani, idealizador e coordenador do projeto, para fazer uma fala. Por favor, professor. Ok, obrigado, Raíssa. Boa tarde a todas e todos.
Eu fiquei muito feliz com esse debate de hoje, principalmente por essa participação dos alunos do jornalismo. Vocês estão de parabéns, vocês são muito articulados, realmente são comunicadores natos. Eu espero que a gente possa estreitar essa parceria aí no ano de 2021. Então, numa das reuniões de colegiado, o Matheus disse uma vez que a gente vê muito na universidade o protagonismo dos professores e pouco protagonismo dos alunos. Então, a intenção do projeto foi isso, foi que vocês tivessem esse espaço de livre expressão, e aí numa tarde em que vocês poderiam estar fazendo atividades típicas dos jovens aí, vocês se empenharam, estudaram, falaram muito bem, num diálogo respeitoso, tratando um tema complexo aí, sem uma forma rasteira, sem usar slogans, de uma forma respeitosa, e exercitando essa cultura do diálogo, que é o que a gente mais precisa nesse mundo que está se tornando cada vez mais polarizado. E com uma mensagem de fim de ano, eu quero ler um discurso na íntegra do Papa Francisco, que eu acho que é uma das pessoas que tem contribuído com essa cultura do diálogo, que é o escopo desse nosso projeto. Foi um discurso que ele fez em 2016, em maio de 2016, quando ele recebeu o prêmio Carlos Magno. Há uma palavra que nós nunca deveríamos nos cansar de repetir, é esta: diálogo. Nós somos chamados a promover uma cultura do diálogo por todos os meios possíveis, e assim a reconstruir o tecido da sociedade. A cultura do diálogo envolve um verdadeiro aprendizado e uma disciplina que nos capacitem para ver os outros como parceiros verdadeiros de diálogo, a respeitar o estrangeiro, o imigrante e as pessoas de diferentes culturas como dignos de serem ouvidos. Hoje nós precisamos urgentemente engajar todos os membros da sociedade na construção de uma cultura que privilegie o diálogo como forma de encontro e na criação de um meio para construir consenso e entendimento ao buscar a meta de uma sociedade justa, responsiva e inclusiva. A paz será durável na medida em que armarmos nossos filhos com a arma do diálogo, que os ensinarmos a travar a boa luta do encontro e da negociação. Desse modo, nós lhe legaremos uma cultura capaz de formular estratégias de vida, não de morte, e de inclusão, não de exclusão. Essa cultura do diálogo deve ser parte integrante da educação promovida nas nossas escolas, perpassando todas as disciplinas e ajudando a dar aos jovens as ferramentas necessárias para resolver conflitos de maneira diferente daquela que estamos acostumados. Hoje, nós necessitamos urgentemente construir coalizões que sejam não apenas militares e econômicas, mas culturais, educacionais, filosóficas e religiosas. Coalizões que possam deixar claro que, por trás de muitos conflitos, o que está frequentemente em jogo é o poder de grupos econômicos. Coalizões capazes de defender as pessoas de serem exploradas para fins impróprios. Armemos nossos povos com a cultura do diálogo e do encontro. O diálogo, com tudo que ele implica, nos lembra que ninguém pode permanecer como um mero espectador ou curioso. Todos, dos menores aos maiores, têm um papel ativo a desempenhar na criação de uma sociedade integrada e reconciliada. Essa cultura do diálogo só pode acontecer se todos nós tomarmos parte no seu planejamento e na sua construção. A presente situação não permite que ninguém fique parado, observando o esforço de outras pessoas que lutam. Ao contrário, é imperativo convocar a responsabilidade pessoal e social. Obrigado, bom final de ano para vocês. Muito obrigada, professor. Nesse momento, então, a mesa adjudicadora se reunirá para deliberar sobre os resultados do debate. E assim que nós reiniciarmos, nós avisaremos nos grupos para vocês voltarem aqui e nós darmos o resultado para vocês. Muito obrigada. Bem, pessoal, acho que nós já podemos anunciar os resultados do nosso debate.
Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar aos nossos debatedores de hoje, do curso de jornalismo e do curso de direito, que trouxeram brilhantes argumentos tanto para a defesa como para a oposição. Então, nós temos certeza que esse debate acrescentou muito à nossa formação, que nós aprendemos bastante, assim como nos últimos debates. E eu gostaria de agradecer a vocês por participarem dos nossos debates ao longo desse ano, e nós esperamos que no ano de 2021 nós possamos continuar com esse projeto do Clube de Debates e que ele possa ser fomentado também no curso de jornalismo e em outros cursos da UFAC. E que nós possamos também realizar esses debates de forma presencial no ano que vem, dentro da medida do possível, mas esperamos que seja possível realizar dessa forma. Então, gostaria de lembrar que o primeiro colocado na posição individual, o primeiro debatedor, irá ganhar um livro oferecido pelo professor Leonardo Lani, que é orientador e idealizador desse projeto, e aproveito a oportunidade para agradecer ao professor por ter nos orientado e nos ter orientado nesse projeto que nós realizamos esse ano e que nos agregou muito e foi uma forma de nos conectar nesse momento à distância. Então, agora gostaria de anunciar os resultados da mesa adjudicadora. Como primeira colocada, entre as duplas, a dupla Flávia Coutinho e Ellen Lirtez, a primeira defesa. Na posição individual, a primeira colocada foi a debatedora Letícia Moura, do curso de Direito, com a função de wipe da defesa. No segundo lugar, temos um empate, ocupado pela posição do debatedor Renato Menezes, do curso de Jornalismo, com o papel de extensão da defesa, e a debatedora Flávia Coutinho, do curso de Direito, como primeiro membro da defesa. Então, parabéns aos debatedores, parabéns a todos e todas que debateram no debate de hoje, e nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês como espectadores, como debatedores, como jurados, e agradecemos imensamente ao professor Leonardo Lani por ter feito esse desafio de nós construirmos um clube de debates dentro do curso de Direito. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns a todos.